aí, tem que mandar corrigir, gente. Alegria, alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco agora de meio-dia a 1h da tarde, ao vivo, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, Rádio Universal 810 de Santos e também pela tvexito.com.br. Olha, você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, tá? Para que possa acompanhar tão somente esse programa, mas também outros que nós temos em nossa grade. Vale a pena ir até lá e conferir. Tá? Hoje eu vou te falar que a Prefeitura aprova a construção de novo mini bairro. Você vai saber em detalhes o que é isso. Conheça a campanha IPTU Verde Já. Já conhece, não? E quero te falar ainda, essa não é muito boa notícia. A IPTU vai ficar, em média, 24% mais caro já no ano que vem. OAB entregará a moção de repúdio por violência da PM. Tudo isso e muito mais, na hora e vez, nos nossos amigos ilustres convidados, como o Procurador de Justiça, Marco Vinícius Petreluzzi. Como vai, Petreluzzi? Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Grande prazer estar aqui de novo. Alegria nossa tê-lo aqui, viu? O médico e vereador Paulo Frange, do PTB. Como vai, vereador? Em paz, graças a Deus, bem. Isso é uma palavra hoje que vale ouro. É? Responder que está em paz, não é? É verdade. Tamanho o tumulto que nós temos vivenciado, principalmente aqui em São Paulo, com manifestações e por aí vai, né? Mas tem que ser pessoal. Eu sempre digo, estou melhor do que merecia. Oh, bonito. Não é bom isso? Muito bom. O jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste. Como vai, Cimino? Tudo bem? Prazer estar aqui, um prazer enorme com essa bancada excelente como seus convidados de hoje. Também conosco o advogado especialista em direito ambiental, Renan Guimarães, ele que é secretário executivo da Associação Tecnologia Verde Brasil. Tudo bem, Renan? Olá, tudo bem? Boa tarde. Você veio de Porto Alegre, que eu fiquei sabendo? Tá chovendo em Porto Alegre? Como é que tá a temperatura? Essa chuva pegou um atalho, não passou por Porto Alegre. Não pegou? Não. Tá bom, seja bem-vindo. Olha, eu quero te contar que a Prefeitura autorizou a construção de um mini bairro com mais de 30 torres em 250 mil metros quadrados na Barra Funda. A obra faz parte da Operação Urbana Água Branca, que quer promover o desenvolvimento da região, implantar um conjunto de melhoramentos viários, criar novos espaços públicos e melhorar os sistemas lá de drenagem. Ô, vereador Paulo Frange, é para comemorar ou é para lamentar? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos comemorar. Primeiro, não é a aprovação de um mini bairro. Nós estamos aprovando, na próxima terça-feira, vai passar. Ontem fizemos a última audiência pública, marcamos mais uma até para segunda-feira, onde nós vamos aprovar a lei da revisão da Operação Urbana Água Branca. É um perímetro de 5 milhões de metros quadrados. Para quem não está lembrado, de um lado fica a Marginal Tietê, que vai da ponta freguesia do Ó até na altura daquela ponte que caminha para dentro do Pacaembu, e por lado de cima, a Turiaçu, Guaicurus, até, de novo, a Santa Marina. Dentro desse perímetro de 5 milhões de metros, tem um terreno de 250 mil metros quadrados, que é de uma empresa, e que há muitos anos vem trabalhando para aprovar as suas torres, dentro de uma lei antiga. Dentro da lei antiga, aconteceu o fim do estoque para poder comprar potencial construtivo. Eles aprovaram até agora cerca de 10 ou 12 torres. Não tem mais estoque, portanto, não vai aprovar 25 torres mais. Agora, com a lei nova, tem que aprovar dentro de um projeto urbanístico da operação urbana, dentro do novo projeto urbanístico, dentro de um estudo de impacto ambiental diferente. Este mini bairro que está dentro da Operação Água Branca, ele fez tudo que a lei exige. Ele doou para o município 50 mil metros quadrados de um parque lindíssimo que fica no meio do empreendimento. Portanto, dos 250 mil metros quadrados, 50 mil é um parque aberto à população. Fez todo o arruamento interno dentro desta área. Não é portão fechado. Fez tudo. E toda a fiação é no subsolo. Para quem não sabe, cada quilômetro de enterramento de fiação custa 3 milhões de reais. Portanto, é uma iniciativa privada, dentro de um espaço de um terreno gigantesco, que era da Telefônica, um terreno antigo, e essa região, com o que fizeram de sistema viário, este
conjunto de torres, quando pronto, não terá impacto, porque nós estamos aprovando todos os novos arruamentos com alargamento de vias para toda a operação urbana que está aí nesse mapa maravilhosamente bem desenhado. Ontem nós aprovamos na Câmara a expansão da operação, pegando um pontinho a mais, Petreluzzi, para dentro de Pirituba, para que a gente possa incluir a ponte de Pirituba na operação urbana. Aquela pontinha lá em cima à esquerda, agora vai ter um rabinho que passa pela Raimundo Pereira de Magalhães. Portanto, aqueles moradores de Pirituba até Perus passarão a ter uma ponte comprada com dinheiro público, construída com dinheiro público. Essa ponte vai cruzar Pirituba para Lapa. Isso reduz 1.700 veículos por hora na ponte do Piqueri, o que dá um alívio enorme na região quando a gente começar a vender o potencial construtivo que chama CEPAC na Bolsa. Aprovando na terça-feira, o prefeito sanciona, encaminha para a Comissão de Valores Mobiliários e eles colocam em leilão público. Quer dizer que não terá mais 30 torres? Não. O projeto completo serão 25 torres. Na lei antiga, que está valendo até terça-feira que vem, quando aprovar a nova, eles já têm aprovado cerca de 12. A partir daí, eles não podem aprovar mais do jeito que estão aprovando. Vão aprovar com a lei nova. E com a lei nova, a lei nova, ela tem uma série de situações. Por exemplo, fachada ativa. O prédio tem que ter, no seu primeiro andar, lojas abertas para calçada, para que a gente possa, de novo, trazer as pessoas para a rua, onde há segurança. O Petreluzzi sabe mais do que nós disso. E todos os prédios daquela região terão essa situação da fachada ativa. Hoje nós temos uma figura chamada aspirador humano. O aspirador humano é o shopping center. Ele tira todo mundo da rua e nós não temos mais a proximidade das pessoas. Nesse espaço, as fachadas ativas terão comércio local ali mesmo, na fachada. Cabeleireiro, o alfaiate, padaria, tudo aquilo. Farmácia. Tudo, farmácia, tudo ali, a padaria, tudo no seu primeiro andar. Então entra dentro de um projeto urbanístico que vai ser a primeira operação urbana aprovada no Brasil com um projeto urbanístico que foi estudado por 18 anos. Então, o que nós estamos aprovando agora é fruto de um processo muito longo. Outra coisa, para que a população fique tranquila, nada foi feito sem conhecimento. Nunca nenhum projeto na Câmara passou por tanta audiência pública. Fizemos tantas, que nós já não temos mais do que falar. E ainda ontem aprovamos mais uma, antes de aprovar o projeto, para que todos saibam exatamente o que vai acontecer com essa região. O maior ganho foi ter ouvido a sociedade, mais uma vez, ouvir a melhor solução. E esticar um pouquinho a operação expandida para que a gente possa ter a ponte de Pirituba construída mais rapidamente, porque hoje o trânsito ali afugentou a qualidade de vida de quem mora na região noroeste e tem que ir para a zona oeste de São Paulo. Essas torres já foram comercializadas? Uma boa parte delas. Eu imagino que cerca de 6 ou 7 já foram completamente comercializadas. Para quem está nos ouvindo, só na aprovação dos últimos projetos aqui, a empresa responsável, chamada Tecnisa, depositou no cofre da Prefeitura 103 milhões de reais pelo potencial construtivo a maior do que se pode construir na região, que faz parte da lei antiga para poder edificar essas primeiras torres. Só nessa tacada, fora mais 100 milhões que pagou lá atrás. Todos concordam lá na Prefeitura e lá na Câmara dos Vereadores? Tudo foi aprovado ao longo desses últimos anos e passou por todo o crivo, e o Ministério Público está acompanhando tudo junto, inclusive conosco nas audiências públicas. Então, na realidade, é importantíssimo o Ministério Público estar acompanhando isso. Então, na realidade, Frangi, teve outorga onerosa. Se depositou 103 milhões, teve outorga onerosa. Isso. A outorga onerosa é da lei antiga e ela deixa de existir agora. A partir de agora é a mesma situação com o nome de CEPAC. A outorga onerosa era um cálculo feito entre 3 orçamentos para ver quanto é que o empreendedor tinha que pagar. O CEPAC vai para o leilão na Bolsa de Valores. Simina, essa pergunta é muito boa, porque quando o projeto chegou em dezembro na Câmara, a outorga onerosa, transformada em CEPAC, era de R$ 700 o metro quadrado do que se vai construir a maior. Nós colocamos no projeto de lei que não será menor do que 1.400 a partir de agora. Então, o leilão tem que começar com 1.400. A arrecadação dessa operação urbana, que seria de 2 bilhões, passou para 4 bilhões. Quem ganha? O mais pobre. 20% desse valor vai ser obrigatoriamente depositado numa conta
para construir habitação de interesse social nos bairros do entorno, que foram delimitados 18 favelas grandes, na reurbanização e novas casas. Portanto, quem ganha é a população mais carente, com o dinheiro das pessoas que podem comprar apartamento na faixa de 1,5 milhão, 2, naquela região, que tem que ser verticalizada, porque é o maior vazio urbano que nós temos na cidade de São Paulo hoje, com a menor densidade populacional. Quem não lembra aqui, tem um bairro na cidade de São Paulo chamado Marcilac, que é rural. Hoje, a região da Barra Funda tem a mesma concentração de pessoas por metro quadrado que tem Marcilac, que é um bairro rural. Me permita, claro. Frangi, questioná-lo. Quantas unidades ao todo nesse empreendimento, no complexo? Em número é difícil dizer, porque você não tem como saber exatamente de todos os projetos. Dentro do complexo da Água Branca, só no perímetro onde pode ser vendido, serão vendidos pela Prefeitura 1.850.000 metros quadrados adicionais de construção. Não, desculpa, a minha pergunta não é essa. Foi essa. Não, quantas unidades, apartamentos ou escritórios, eu não sei se vai ser comercial, residencial, quantas unidades no todo, do projeto todo? É difícil explicar, porque acho que nem a Tecnisa tem esse número, porque até onde eles construíram era uma lei. Como agora não tem mais o que comprar, essa outorga esgotou. Então, mas não vai comprar pelo CEPAC? Agora tem que comprar pelo CEPAC e o projeto tem que ser mudado. Por que tem que ser mudado? Porque nós colocamos algumas travas. Por exemplo, por essa região ter metrô demais e vai ter muito acesso aos metrôs da região, inclusive no Santa Marina, Barra Funda, Pompeia, todos aqueles metrôs e mais o corredor de ônibus, mais a linha férrea, nós limitamos o número de garagens. Ou seja, nenhum prédio, mesmo que tenha mais do que 4 dormitórios ou 4 suítes, não vai poder ter mais do que 3 garagens. Por quê? Nós temos que levar para essa região quem tem a condição de se mudar para que possa utilizar o transporte público. E uma boa parte dessas edificações terão que ser incentivadas, ou seja, são apartamentos de até 55 metros quadrados com uma única vaga de garagem, para que a gente possa levar para lá o trabalhador, para morar perto do transporte, dentro do conceito de arco de futuro. Aproximar o trabalhador do local de trabalho e facilitar o acesso dele ao sistema público. Mas a metragem lá não é de 55 metros quadrados. Essa aqui são mais de 235, 300 metros quadrados. Isso, mais. Mas, por exemplo, se você chegar no condomínio hoje, logo na entrada, os 2 primeiros prédios são de 70 metros quadrados. Os 2 primeiros que estão logo à frente. Da agora para frente tem que entrar na lei antiga. Ele tem que construir um percentual dos seus apartamentos na lei nova. Portanto, a chamada habitação incentivada, que é até 55 então, mas metros. No CEPAC vai ser distribuído pelas subprefeituras? Não, o CEPAC é apenas para o perímetro da Operação Urbana Água Branca. Esse perímetro delimitado. É uma lei específica para a Água Branca. É uma lei específica para lá. Então, para esses 5 milhões de metros quadrados, que envolve toda a região da Água Branca, que é esse vazio enorme, onde tem fábricas e tudo, quem passa não vê nada. As outras subprefeituras ficam sem a outorga onerosa e sem o CEPAC. É isso mesmo. As outras não podem construir nada. Fora da operação urbana, você só pode construir habitação de interesse social, casa para as pessoas carentes, com dinheiro das pessoas que podem pagar, que estão na operação Água Branca. E mais, tratar a macrodrenagem, tratar os córregos e os rios até a nascente. Mais nada. A única exceção a isso é a ponte de Pirituba, que foi incluída por uma movimentação da sociedade e que ficava bem do lado, e é um anseio de 30 anos. A ponte existiu na década de 60, de madeira, e acontece que, com a história de ter que alargar as radiais, derrubaram a ponte de madeira e nós ficamos sem nenhuma passagem. De lá para cá, nada mais teve. 11:50-813782 é o telefone do ouvinte. Você pode e deve participar conosco, se estiver nos acompanhando de meio-dia a 1h, tá? A campanha IPTU Verde já busca angariar assinaturas para o projeto de lei que cria o incentivo fiscal para quem quer adotar práticas e tecnologias de infraestrutura verde em seus imóveis na cidade aqui de São Paulo. O objetivo é ampliar os chamados telhados e paredes verdes, que reduzem a poluição e minimizam o efeito das enchentes. A prática já é adotada em várias cidades do interior. É isso, Renan? Olá. Sim, só uma pequena correção, né? No caso, a ideia da campanha IPTU Verde ela é promover, no caso, é chamar a comunidade, né, para
as ideias da infraestrutura verde, né? Então, no caso, não se trata de criar uma lei popular ou coisa assim, porque não é o caso. É mais de angariar apoio para essa iniciativa, né? E aí, com essa legitimidade popular, pressionar os representantes públicos, né? Os representantes no poder público, a adotarem essas medidas, né? Na prática, o que seria? Seria, como eu disse, dar um lastro popular para essa campanha, né? No caso, para poder ter justamente legitimidade popular, né? Mostrar para o vereador, para o secretário de meio ambiente, enfim, os responsáveis, de que o povo apoia esse tipo de medida. O que são os telhados e paredes verdes, para quem não tá ambientado com essa... Não, então, o que é infraestrutura verde? Né? Infraestrutura verde é a infraestrutura adaptada à natureza. Então, digamos, é a infraestrutura humana, né, feita pelo homem, mas adaptada à natureza. Na TV. Esse é um exemplo de infraestrutura verde, né? Uma casa que tem um telhado verde, tem uma parede verde, né? Aí não dá para ver, mas também tem um tratamento de água, né? O telhado verde. Como aí é que também. fica a umidade aí? Tem um preparo especial? Não existe nenhum risco de umidade na edificação, porque no caso dos telhados verdes, é feita uma impermeabilização, né, do telhado. Né? Então, esse risco de umidade não existe, né? A não ser que a pessoa ela coloque a vegetação direta em cima do telhado, aí é evidente que vai haver. Né? Então, seria uma construção comum e depois... fazer um jardim suspenso, é isso? Basicamente. E nas paredes também uma construção comum ou tem que ter algum tratamento especial? No telhado você falou que não, mas nas paredes? Tanto nos telhados quanto nas paredes, né? Existem, digamos, as formas artesanais de se fazer um telhado, uma parede verde, e as formas sistemáticas, né? Então, no caso, uma parede verde, ela pode ser aquela tradicional parede de era, né? Mas, basicamente, o que nós defendemos, nós da associação, são os sistemas de parede verde, de telhado verde, outros sistemas de infraestrutura verde, como, por exemplo, com módulos na parede, né? Módulos de plástico reciclado, outro tipo similar, que a vegetação vai poder se expandir. Mesma coisa no caso dos telhados. Né? E como eu disse, né, no caso também da questão do IPTU verde, né, nós defendemos os pavimentos permeáveis, né, os jardins de chuva. Até depois eu estava pensando em fazer uma pergunta em relação a como é essa infraestrutura verde nesse empreendimento aqui em São Paulo, porque a infraestrutura verde ela ajuda como tu mesmo disseste, no caso, reduzir as ilhas de calor, o sequestro de carbono, aumento da biodiversidade, das áreas verdes, mas também serve para reter a água pluvial, né, e tratar essa água. Então, diminui o esgoto pluvial e até mesmo colocar, no caso do tipo de sistema utilizado na edificação. Né? E qual é o incentivo fiscal previsto aí para essas? Não, então, a nossa ideia, né, nós não estamos inventando a roda, né? Existem, como foi mesmo dito, alguns IPTUs verdes, né, pelo país, né? Aqui em São Paulo também. Né? Digamos que a melhor norma de IPTU verde aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é de Guarulhos, né, no momento. O que nós fizemos? Nós fizemos uma compilação dessas normas e fizemos um modelo nosso, né, para sugerir. Né? No caso, seria um desconto de no máximo 20%, né, do IPTU, né? Mas, claro, isso aí, como eu disse, é só uma minuta, uma sugestão. Né? O poder público vai discutir. Mas haveria esse desconto, que seria baseado numa soma de pontos que a pessoa adquiriria à medida que ela fosse instalando os sistemas. Então, o telhado verde, o proprietário ganha tantos pontos, a parede verde, outros pontos, um pavimento permeável, a agricultura urbana, né, sistemas de reciclagem da água, né, dentro da própria edificação, e até mesmo reuso, e até mesmo, e mais pontuação ainda, quando usa tudo isso de uma maneira integrada, ou seja, um sistema complementando o outro e ajudando a cuidar do ambiente local. Aonde vocês têm ido e passado, como é que tem sido o trabalho e o resultado? Nós temos, por todo o Brasil, nós temos divulgado, né, essa ideia de IPTU verde. Como campanha ostensiva, estamos começando agora, vamos lançar amanhã na conferência de produção mais limpa e mudanças climáticas de São Paulo, aqui, né, do 12ª conferência, lá no Memorial da América Latina.
Mas nós já estamos divulgando essa ideia para várias cidades, né? Lá em Joinville, Santa Catarina, um vereador pegou integralmente esse texto que nós sugerimos e já sugeriu na Câmara dos Vereadores, né? Temos conversado também com representantes em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Curitiba, né? Salvador, e Rio Bonito também, no Rio de Janeiro. Então, aos poucos, nós temos expandido essa ideia, né? Então, no caso da associação, a associação é uma associação ativista que busca promover a infraestrutura verde, né? Então, essa ideia do IPTU verde é uma das coisas importantes para promover a infraestrutura verde. Se isso pega, eu quero morar na floresta, quer ver só? Porque em São Paulo, meu amigo, vai ter aumento de IPTU. É isso mesmo, vai ficar em média 24% mais caro em 2014, conforme anunciado pela Prefeitura. O reajuste será bem acima da inflação de 6,5% pelo IPCA. O aumento é previsto pelo orçamento e representará uma arrecadação de 6,8 bilhões com o tributo no ano que vem. Ainda não é possível saber qual será a alta específica por região ou tipo de imóvel. Simino, seu comentário. É absurdo. Sou radicalmente contra uma inflação de 6,5%. A estimativa de aumento para o comércio de 45%. 45% para o comércio. Sim. Uau. 45% do comércio. Então, veja, o Paulo Frange estava dando um exemplo lindo aqui, né, desse empreendimento lá na Barra Funda. Onde um fulano pagava um IPTU apenas, quantos IPTUs a prefeitura vai arrecadar quando esse empreendimento estiver pronto? Muitos. Vou te dar um exemplo na Moca. Onde havia a Companhia União dos Refinadores, que pagava um IPTU, hoje serão 998 IPTUs. Então, nada justifica, absolutamente nada justifica, um aumento de 26% e de 45% para o comércio. Por quê? Primeiro que o Kassab, há 2 anos atrás, fez uma reforma do valor do IPTU. Fez uma reforma tributária do IPTU. Então, ele já aumentou barbaridade à época. É verdade. Então, não justifica agora. Não tem nada defasagem, justifica. é isso? Não justifica. E imagina o seguinte, que se a Câmara Municipal aprovar isto, se nós tivermos uma bagunça e uma reivindicação popular por causa de 20 centavos, imagina a hora que isto for aprovado, se for aprovado, que eu não imagino que o bom senso dos vereadores, aqui representado pelo Paulo Frange, eu não imagino que o bom senso desses vereadores possa atrair essa população neste aumento de IPTU. Eu não imagino. O bom senso me faz acreditar que os vereadores, que nós temos lá, excelentes vereadores, eu não posso imaginar que o bom senso desses vereadores, dos edis da cidade de São Paulo, possa elevar o IPTU a esta majoração. Não acredito. O IPCA de 6,5%, eu até imaginaria que esse ano não tivéssemos aumento de IPTU exatamente pelo número, pela quantidade de imóveis a mais. Veja, o Paulo Frange comenta aqui, e nos traz essa informação, e essa informação é precisa, que a empresa Tecnisa pagou de outorga onerosa 103 milhões de reais. Ora, por que então tem que ter aumento? Por que isto? Eu não acredito nessa... Quando eu vi essa informação, falei, não, alguma coisa está errada. Acho que o jornal botou um número a mais, botou um número errado. Porque eu falo a você que nós vamos ter, inclusive, imagina, no comércio, 45%. Imagina que se passar isso, que eu duvido, nessas proporções, o comerciante, o empresário, vai ter que repassar isso. E dá a impressão do seguinte, né? Nas devidas proporções, que o empresário é bandido.
Por que é que o empresário tem... O que tem a mais da casa? Por exemplo, eu tenho uma casa aqui, o estúdio da TV Êxito. O que é que tem a mais ou a menos do seu vizinho que é residencial? Aqui você dá emprego, você gera empregos, você gera impostos, você paga um monte de tributos. E aí você é mais penalizado ainda? Devia ser o contrário. No comércio, a indústria devia ter isenções por ele fazer um papel social à cidade de São Paulo e ao país, dando quantos empregos, gerando quanto de impostos. Eu vou te dar um exemplo. A regional da Moca, a subprefeitura da Moca, eu falo em função de eu ser de lá, é o 12º PIB da cidade de São Paulo, equivalente ao PIB do Uruguai. Nós estamos falando da subprefeitura da Moca. Imagine aqui nos Jardins, imagine aqui Pinheiros, a região da Paulista, quanto que não contribui para o município. Então, este aumento que é escorchante, é até vergonhoso uma proposta desta. Com tudo que eu... Veio do Executivo. Veio do Executivo. Agora vai para o Legislativo, que é a Câmara Municipal de São Paulo, que ela vai aí estudar com os vereadores, o bom senso dos vereadores, porque os vereadores, aqui representado pelo Paulo Frange, que é um excelente edil, e não é por estar na presença dele, não, porque eu o conheço há muitos anos, imagino que isto deva cair. Sabe o que eu imagino, Liliane? É assim, Renan, viu, Petreluz? Eu imagino o seguinte. Bom, põe aí 26%, 45% para o comerciante, para o empresário, e aí todo mundo chia, como eu. Né? Chia, briga, tá... Aí fala assim, não, vai ser 15%. Puxa, graças a Deus, ainda vai ser só 15%. Muito bem, vereador. Semino, você disse da Tecnisa, com 100 e poucos milhões na venda, na compra dessa outorga onerosa. Nesses últimos 3 meses, com a aprovação de todos os projetos que estavam parados, a arrecadação foi de mais de 300 milhões. Então, a operação urbana antiga ficou 18 anos para juntar 320 milhões no caixa. E em 3 meses vendemos 300 milhões. Isso esgotou o estoque, por isso da lei nova agora, que tem aí quase 4 bi pela frente. Essa é uma situação. A outra, eu queria fazer um comentário importantíssimo, reserva particular, reserva privada de proteção ambiental, extraída do Código Rural, aplicada no município. Eu sou autor do projeto. Se você tem uma área de 1.000 metros quadrados, você tem que manter a permeabilidade, mas você mantém um registro com perpetuidade de uma área que você não vai edificar e ali vai ser impermeável e verde, nessa área descontar o IPTU. Essa é uma sugestão, Renan, para você que é jovem, quem sabe levantar essa bandeira para que a gente possa fazer as RPPAs municipais. Seria interessantíssimo, ou seja, registra, não vou construir nessa área mais e aqui vai ser verde, desconto no IPTU. Ô vereador, só para constar, aonde eu comprei o meu apartamento num condomínio fechado, tinha uma área verde que foi garantida a promessa que não seria construída nenhuma edificações ali. Passados 5 anos, tem um prédio na minha frente. É exatamente então, isso. Assim... Então, por isso que eu estou falando, registrar em cartório com perpetuidade. Registro. Por que minha lei não passou? Porque quando o pessoal leu registro com perpetuidade, barraram. Ninguém quer. E é isso para não acontecer o que aconteceu com você. Com relação à discussão do IPTU, chegou agora o projeto do orçamento e aí nós temos um debate muito longo pela frente. O que vai acontecer, com certeza, nesse debate, com as audiências públicas, nós vamos tentar sensibilizar todos que estão participando do processo. O que acontece é que nós estamos, de 2009 para cá, nós temos que fazer uma revisão agora na planta genérica de valores da cidade de São Paulo. Em algumas áreas vai ter modificação no valores de imóveis. Por quê? Área que era um vazio, de repente tem ali agora um terminal de ônibus, tem um terminal de metrô, houve uma valorização muito grande na área, você olha o valor venal, o imóvel está lá de R$300 mil, mas ele vale R$1,5 milhão. Existem essas áreas que são injustiças sociais ainda, que nós temos que corrigir. Então, na correção de planta genérica de valores, em alguns lugares, com certeza, terá que ser corrigido, até porque está na lei do CASAB de 2009, que nós teríamos que fazer a correção da planta genérica de valores. Essa planta genérica ela vai fazer bairro a bairro. Bairros consolidados, com certeza, não terão mudanças tão radicais, mas alguns bairros,
foram blindados com algumas situações onde houve uma valorização muito grande. Por outro lado, Cimino, nós estamos aprovando da Zona Leste em 14 áreas de incentivo fiscal, onde nós vamos dar incentivo fiscal para levar para lá atividades na área de informática, telemarketing e a rede de hospedagem, hotéis, apart-hotéis e tais. Então, toda a Zona Leste que está faltando. E aí, o IPTU será 0 por 20 anos. ISS da construção, 0. E ISS da atividade, metade. E não vai pagar nem o ITBI. Uma curiosidade que o paulistano precisa saber é que o IPTU da cidade de São Paulo hoje, embora seja uma arrecadação de pouco mais de 6 bilhões de reais, parece muito, mas a nossa cota parte do IPVA, que é 50% do IPVA, é metade disso. Ou seja, metade do imposto do carro, o IPVA, que vem para a conta de São Paulo, é metade de todos os imóveis de São Paulo. A gente até se assusta com isso. Por quê? Porque nós temos hoje 1 milhão de imóveis na cidade de São Paulo que não pagam IPTU. É uma isenção que nós demos na própria Câmara. Imóveis até 114 mil, até 97 mil reais são isentos de IPTU. Agora vai para 136 mil. Serão isentos de IPTU. Continua isento. Portanto, 1 milhão de imóveis na cidade de São Paulo não paga IPTU. É por isso. Mas, Frange, nós temos uma série de arrecadações. Gasolina Sim. paga imposto alto. ITBI é de 2%. Na época da Erondina, quem aumentou foi a Erondina. Pagava-se 0,5% de ITBI. ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, a pessoa, ao comprar um imóvel, paga esse imposto, que era, na época da Erondina, 0,5%, e ela passou para 2%. Aliás, tinha passado até para 4%, a chiadeira foi geral, e aí aquela história. Voltou para 2%. Voltou para 2%. E aí o pessoal falou assim, graças a Deus. Graças a Deus. De 2,5 para... De meio para 4, aí diminuiu para 2, graças a Deus. Aquela história de, você tem uma sala, põe um elefante, uma girafa, um leão e tal, aí o pessoal chia, aí você tira o leão e fala assim, bom, pelo menos agora ficou, graças a Deus, menos o leão. Então, essas histórias, a gente já sabe como é que funciona. Eu fico preocupado, assim, quando você dá muita benécia. Se vai construir um hotel, o camarada vai ganhar dinheiro lá com o hotel. Mas ele pode construir o hotel na Avenida Paulista. Mas o preço da Avenida Paulista é completamente diferente do metro quadrado lá de Itaquera. Ele tem que pagar sim. Aí que eu vejo essa disparidade. Aí você toma de um pequeno empresário, de uma vendinha, aí você vai cobrar um IPTU de 45% a mais e do outro da benécia, que o camarada vai ganhar muito mais do que uma lojinha, do que uma papelaria, que gera quantos impostos? Ela tem que ter uma empresinha de nada, uma lojinha de nada tem que ter uma faxineira, no mínimo, um contador, no mínimo, ele tem que ter um atendente, no mínimo. Então, no mínimo, são 3, 4 empregados. E como é que você vai penalizar essa pessoa? Como é que você vai fazer essa pessoa crescer? E não consegue. Os impostos, a carga tributária, as benécias da lei, da justiça do trabalho. Né? O camarada hoje, para mandar um funcionário embora, ele tem que pensar muito, porque senão ele não manda. E aí ele não manda, o funcionário sabe, com raras e honrosas exceções, evidente, ele sabe que para mandar embora custa tanto que ele acomoda. Ele não trabalha direito, ele falta, aí você vai descontar a falta dele, ele te quebra um produto. O empresário nesse país é herói, eu sempre visto digo. Como bandido. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já e você pode e deve participar conosco. Até já. Eu já conheci os estúdios, a produtora, e realmente é de primeiro mundo. Projeto maravilhoso de integração. Estou emocionado de ver o lançamento de uma TV que já é sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. É um projeto que não tem como dar errado, né? Tem tudo para ser um êxito, como diz o nome. Cada vez mais a internet vai ser o acesso do homem à notícia. Qualidade técnica, muita competência, muita dedicação e o mais importante, paixão. A Ordem dos Advogados do Brasil, AB, vai encaminhar ao governador do Rio, Sérgio Cabral, uma moção de repúdio pela violência da Polícia Militar contra os professores em greve. Vários conflitos ocorreram e a PM lançou jatos de gás de pimenta contra professores e jornalistas. No último ato, artistas, advogados e adeptos do Black Bloc se uniram aos professores nas manifestações. Ele foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, é promotor
né, de justiça, é um cidadão muito consciente, a gente aprende muito com ele, é por isso que é a hora e vez de ouvirmos o nosso querido Marco Vinícius Petreluzzi. Obrigado, Liliane. Não, eu vi algumas cenas, não vi tudo o que aconteceu. A OAB reclamar da violência da polícia é meio tradicional, né? Agora, pelo que eu vi, estou falando, não vi toda, né? Houve algumas provocações, o pessoal do Black Bloc não é bolinho, né? E a polícia agir com esse tipo de equipamento não letal, gás de pimenta, etc. e tal, é a regra. Eu sempre dizia, quando estava na secretaria, o seguinte: a polícia ela tem um monopólio do uso moderado da força, né? Ela pode usar a força, desde que algumas situações se coloquem. Eu acho que nós estamos, no Brasil, hoje, vivendo um momento particular em que, de repente, as pessoas descobriram que podem se manifestar, mas estão fazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, pouco... Quebrar vidro é manifesto? Não, eu tenho que traduzir o que é manifestação. Né? No momento em que... E mesmo, Liliane, mesmo você paralisar o trânsito, não é algo que você pode permitir a qualquer momento. Claro. E eu acho o seguinte: manifestação tem que ser combinada. Ó, vai haver uma manifestação hoje, tal, parará. Quer participar? Venha estar. A polícia vai longe, a polícia tem que ir, inclusive, para dar segurança aos manifestantes. Né? Agora, quando o combinado é rompido, a polícia tem que agir. Né? Lógico, excessos têm que ser apurados, punidos, etc. Mas querer que a polícia não haja também é um pouco demais. E aqui em São Paulo, nós estamos chegando num limite muito perigoso, eu acho. Muito perigoso. Eu assisti a algumas manifestações, o meu gabinete fica ali pertinho da Paulista. Houve algumas manifestações, eu desci para olhar como é que estava. E, olha, eu vi o pessoal jogando coisa em cima dos policiais, que estão quietos, tá certo? E a polícia não reagindo, tentando ser moderada e tal. Isso uma hora vai acabar, entendeu? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, precisa ter bom senso, porque uma hora dessa essa coisa vai estourar. E ontem não, e por esses dias a gente tem acompanhado essa manifestação lá no Rio de Janeiro, e das pessoas que foram detidas e retidas lá, todos que passaram pela polícia. Então que você aí fica tem imaginando o seguinte, assim, poxa, quem está fazendo parte disso? Não, é que tem gente que dos se aproveita. Então, é o seguinte: você está tendo uma manifestação legítima, adequada, professores, médicos, seja lá o que for, né? Aí sempre aparecem uns grupos que alguns chamam de bandidos, outros de lumpens, outros de gente que não tem, né? Aí entra na farra. E aí começa a quebrar, saqueia. Aqui em São Paulo nós tivemos saques importantes até naquele período que houve várias manifestações. Então precisa tomar muito cuidado. Nem a gente pode ser, quem cuida da segurança pública, nem pode dizer o seguinte: não vamos intervir de forma nenhuma, e nem pode dizer vamos intervir sim, sempre. Tudo tem que ser de acordo com a receita, vamos dizer assim, de acordo com como a coisa vai acontecer. Mas não te causou muita indignação? A mim causaria ver um policial sendo provocado? Sim, mas o policial também tem o fulano tem sangue na veia também, né? Mas eu sempre disse... representando a instituição. Mas eu sempre disse, quando eu estava na secretaria, nós tínhamos muitos problemas, tivemos muito problema com a FEBEM, né? E a meninada provocava mesmo, falava, fazia um monte de coisa. Eu me lembro que eu uma vez peguei todos os componentes da tropa de choque, mandei reunir e tal, e fui lá e falei para eles o seguinte: olha, nós somos profissionais. Então, como profissionais, a gente tem que saber, tem que estar preparado para a provocação e não reagir à provocação. Você tem que agir apenas quando a situação exige. Então, não que os policiais também, às vezes, não façam alguma coisa. Eu me lembro de uma vez que estava tendo uma manifestação, era alguma coisa da FEBEM, né? E aí um jornal de São Paulo, um jornalista, um fotógrafo de qualidade, ele me consegue pegar uma foto, um policial com um cacetete grande, escrito assim, diálogo, no cacetete, né? Quer dizer, isso é uma provocação também aos outros, né? Então, essas coisas... quem é profissional tem que saber, tem que ter mais paciência de quem não é.
porque isso faz parte da profissão. Você também não vai ser policial e achar que você vai ser tratado só com flores. Não vai. Agora, também tem que ter o bom senso de ver quando o policial reage, que às vezes também ele não... Lá em especial, muitos deram depoimento dizendo que estavam em pavorosa. Pessoas que ficam lá no entorno, no centro da cidade, que não conseguiam sair, né, para voltar para os seus lares, para suas casas, enfim. E sendo vítima, inclusive, desses vândalos, porque isso não é manifestante. Eu digo isso, não sei se você concorda. Se discordar também pode ligar aqui, 11 50 81 3782. Manifestação é uma coisa, depredação é outra e baderna é outra. Não, começou a depredar, começou a arrumar confusão, a polícia tem que agir de imediato. Não pode pensar duas vezes, tem que agir e agir dessa forma. Hoje você tem treinamentos, os policiais são treinados para agir de forma não letal. Lógico, alguma coisa sobra. Gás-pimenta dá alergia. Já aconteceu de gente morrer por inalação de gás-pimenta. Já aconteceu. Mas isso é a mesma coisa que você falar, vamos fazer uma cirurgia de, sei lá, tem uma estatística, tem um índice de insucesso. E qualquer ação também tem uma possibilidade dessa, mas dentro da maior segurança é o que se deve fazer. Hoje em dia, a intervenção não letal de policiais, aqui em São Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida, a qualidade dos policiais que fazem isso é extraordinária. No Rio, ouço dizer também que eles melhoraram muito. Então, tomara que as coisas não evoluam para coisas piores, né? Muito bem, eu vou conversar agora com o doutor Antônio Arnosti, ele que é diretor econômico-financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Como vai, doutor Arnosti? Tudo bem, Liliane, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Seja bem-vindo. A AFEPESP, doutor Arnosti, tem sempre um cuidado especial com seus associados, principalmente aqueles que estão na terceira idade. Vamos contar para o pessoal de casa o que é o programa Nova Etapa? Liliane, me permite, primeiro eu gostaria de dizer uma boa tarde aos debatedores aí do programa e, em especial, saudá-los na pessoa do Antônio Carlos Cimino, jornalista e nosso amigo lá da Moca e da Zona Leste. Obrigado. E, em segundo lugar, a todos os ouvintes do Gente que Fala, destacando seus associados aqui da AFEPESP. Perfeito. Respondendo à colocação, é o seguinte: nós temos que explicar um pouco sobre o tema de hoje, em nome da AFEPESP, mas eu gostaria de parabenizar a todos que compõem a melhor idade pelo seu dia, comemorado na última terça-feira, 1º de outubro. O programa Nova Etapa vai ao encontro do público que homenageamos hoje, pois é um projeto que busca a prestação de serviços e o apoio aos servidores públicos associados em uma série de aspectos ligados à aposentadoria. Doutor, e qual o objetivo do projeto? O intuito é desenvolver atividades que visem valorizar o servidor público como pessoa e profissional, promovendo cursos e palestras informativas, no caso, através da Escola AFEPESP, trazendo ações que possam melhorar sua autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, também esclarecer dúvidas, auxiliar no planejamento pré- e pós-aposentadoria, sanar questões de saúde e hábitos e sugerir opções de lazer, viagens, filmes sobre assunto e etc, etc. Muito bem. A próxima pergunta: o programa foi idealizado pela associação? Por ser um programa voltado para assuntos referentes à aposentadoria, no caso, apenas parte dos associados poderão se inscrever no programa, como os associados que estão há 3 anos de se aposentar e aqueles que já são aposentados. Então tem um período aí definido. E por que o programa não se chama PPA na associação? Doutor Antônio Arnosti? Olá. Oi. Então, repetindo a pergunta, por que o programa não se chama PPA na associação? Porque na AFEPESP a definição passou por estudos e adequações. Assim, o programa foi intitulado como Nova Etapa, preparando você para outra fase da vida. A ideia é próspera e, com o tempo, poderá trazer ainda mais identificação entre o associado e a associação.
Né? Muito bem. Onde o associado encontra outras informações e como deve também fazer para se inscrever no programa? Então, o associado que está até há 3 anos de se aposentar, e aliás é meu caso, ou já aposentado, pode buscar mais informações sobre o programa visitando o nosso site www.afipesp.org.br ou ligando então para o 0800 7717 144. As inscrições estão abertas através do e-mail Nova Etapa, tudo junto, né? @afipesp.org.br. Repetindo, Nova Etapa @afepesp.org.br. Eu conversei aí com o doutor Antônio Arnoshi, que é diretor econômico-financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Um abraço, doutor Arnoshi. Abraço, Liliane, obrigado. Obrigada. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Estou muito feliz de participar desse projeto. E, sobretudo, a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. Eu quero aqui TV mandar um Êxito, abraço aos a nossos sua TV queridos na web. ouvintes aí que nós temos pelo Brasilzão. Mandar um especial lá para o Rio de Janeiro. Estamos sendo assistidos pelo Cláudio, da Prefeitura lá do Rio de Janeiro, que está acompanhado do nosso presidente, senhor Flávio Genário. Um abraço. Esperamos aí que no Rio de Janeiro esteja melhor que aqui hoje, que a temperatura está um pouquinho fria. Não dá pra... Estou até de casaco de couro, Simino. Hein? É, mas Quem tá diria? frio. Você de lã? Eu de lã. Um abraço aí, viu, queridos? Olha, um projeto de lei criou na Câmara Municipal de São Paulo a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas na área de saúde. O objetivo é prestar apoio às entidades que passam por situação crítica e que são responsáveis por metade dos atendimentos realizados no Brasil. Seu comentário, vereador Paulo Frandi, o que tem sido feito aí? Pois é, Liliane. Nós aprovamos um texto criando a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas aqui na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é a única cidade do país que tem 2 Santas Casas, Santa Casa de Santa Maria e Santa Casa de São Paulo, mas alinhado com uma proposta federal, que é do PTB, que é do nosso partido, Antônio Brito, que é a Frente Parlamentar em Defesa de todas as Santas Casas. O Brasil hoje tem 2.100 Santas Casas, atende 51% de toda a população que procura por hospitais no Brasil. As Santas Casas Misericórdias no mundo completou agora 515 anos. O Brasil é o país no mundo que mais tem Santas Casas. E hoje as Santas Casas do Brasil acumulam uma dívida de 15 bilhões de reais. Foi aprovada uma medida provisória que passou pela Câmara dos Deputados e agora pelo Senado. Essa semana resolveu de uma moratória de 15 anos para as Santas Casas. Ou seja, se ela pagar os impostos corretamente daqui para frente em 15 anos, ela fica perdoada da dívida anterior. Desses 15 bilhões, Liliane, 5 bilhões são tributos federais. Não tendo o certificado de regularidade de pagamento dos tributos, ela não pode receber também dinheiro de ajuda. O Estado de São Paulo, é onde nós estamos focando, que é onde eu tenho que trabalhar, tem 150 milhões de reais hoje num programa do Estado de São Paulo chamado Pró Santa Casa. Santa Casa precisa de ajuda para conduzir o hospital ou para reformar o hospital, é só vir aqui no Secretaria do Estado de Saúde. Só que quando chega aqui, o dinheiro está lá e não pode receber porque não tem o certificado. Agora, com a aprovação da moratória, ele tem. Precisou, o dinheiro está aqui. Até dezembro ainda tem 150 milhões para poder aplicar. As Santas Casas e as entidades filantrópicas se somam. 2/3 do atendimento do Brasil se deve a essas entidades. No Estado de São Paulo, nós temos a Lei das Organizações Sociais, que teve um extraordinário avanço nessa relação desde Mário Covas. Aqui no município de São Paulo, também quem conduz uma boa parte do atendimento médico hospitalar são as organizações sociais, Santa Marcelina, Santa Catarina, Santas Casas, Unifesp, um grupo muito grande de entidades que se
juntam e faz um atendimento de alta qualidade, com menor custo, cerca de 20% mais barato, e com um volume de atendimento 35% maior do que quando a administração é feita pela rede direta. As dificuldades financeiras sempre acontecem. Portanto, eu, como sou médico, sou administrador hospitalar e trabalho com a área da filantropia há mais de 30 anos, propus o projeto para que a gente possa transformar a Câmara de São Paulo no epicentro desse debate aqui no estado de São Paulo. Nós temos que achar um lugar de encontro neutro para esse debate. Muito bem. Antes de irmos para a hora do ouvinte, eu quero saber um pouquinho mais do que pode fazer aí o telhado verde, viu? Além dos benefícios coletivos e dos incentivos fiscais, o telhado verde traz muitas vantagens para o dono do imóvel. Eles ajudam o isolamento térmico e acústico, melhoram a umidade do ar, atraem pássaros e aumentam a retenção de água da chuva, que pode ser utilizada para jardinagem ou limpeza. Além disso, as áreas onde vários vizinhos adotam a prática passam a ser mais valorizadas. Adorei aquela casa ali, olha que linda, que você que está acompanhando pela TV Êxito está vendo aí as fotos, né, do que é, na prática, o telhado verde. É isso mesmo, Renan? Isso mesmo. Os telhados verdes, eles são multifuncionais, né? Então, uma ideia mais precipitada sobre eles seria, é grama no telhado. Mas não. Para começar, qualquer tipo de vegetação, né? Desde que a obra seja adequada para receber uma quantidade de substrato, enfim, que seja adequada para aquela vegetação. Então, qualquer tipo de vegetação. Então, eles são multifuncionais. Eles, como eu disse antes, né? Eles promovem a biodiversidade, né? Então, onde antes era uma laje cinza, branca, enfim, sem nada, agora tem vida ali, né? Tem animais, tem a vegetação, tem sistemas que tem reserva d'água tão boa que pode até fazer um lago no meio do telhado verde, né? Tá vendo a devida impermeabilização. O telhado verde ele pode ser usado totalmente ou em parte para fins de agricultura urbana, né? Então, aqui vou fazer minha horta lá em poderíamos cima. ter uma horta aqui em Opa! cima dessa edificação. Então, eles têm um grande potencial de promover, no caso, a autossuficiência alimentar, ou até, no caso, mais uma forma de inclusão econômica e social, né? Então, imagina, muitos agricultores que vieram do interior, né, e não encontraram ocupação aqui, imagina, poderiam seguir trabalhando com agricultura em telhados, por exemplo, né? Isso sem falar também na questão do sequestro de carbono, né? Enfim, a limpeza do ar, da água, né? Como já havia dito antes. Eu, como palmeirense, sou a favor de verde em qualquer lugar. Aqui pode parar de fazer propaganda de time, por favor? Mas é claro, né? É bonito de ver. Renan, é da minha iniciativa uma luta para que Itaquera, na Zona Leste, tenha o seu mercado municipal. A grande parte dos grandes bairros de São Paulo tem os seus mercados municipais e são fantásticos. Lá não tem. Conseguimos já o terreno para desapropriação e o projeto está mais ou menos desenhado. O telhado desse prédio, Peteluzzi, vai ter 6.000 metros quadrados de área construída. Ele vai ser uma estufa onde todo o telhado vai ter a estrutura para a produção de orgânicos que será vendido no próprio mercado municipal. É o primeiro prédio público com esse tipo de equipamento. E todo o reuso da utilização de água, qualquer tipo de tratamento também na mesma linha. Esse é o primeiro prédio público de São Paulo. Acho que essas iniciativas elas vão começar a prosperar. E é muito interessante isso. Hora e vez do ouvinte telespectador, o Cícero de Itapevi diz assim, Petreluzzi, o juiz Dr. Marcos César Vasconcelos libertou alguns criminosos do caso do dentista que foi morto queimado, lembram? Partindo desse caso, não seria bom o governo criar uma bolsa ou uma renda anticrime? Pode falar do caso aí, Amarildo, hein? Podemos confiar na justiça dos homens? Olha, eu ouvi a entrevista do juiz que tomou a decisão ontem. Ele disse o seguinte, não há prova. E eu, como juiz, não posso condenar ninguém sem prova. Não conheço o processo. É lógico, o promotor poderá recorrer da decisão. Não sei ainda se recorreu ou se irá recorrer. Mas precisamos tomar cuidado. A investigação criminal tem que ser feita com prova.
Porque senão é muito fácil. Foi fulano, arruma-se os suspeitos de sempre e todo o crime será esclarecido. Então, precisa examinar o caso com mais cuidado. Denise do Campo Belo diz assim, Cimino, hein? Esse aumento parece brincadeira. Ela se refere ao IPTU, né, para o ano que vem. A Prefeitura compactuar com a especulação imobiliária é o fim. Justificar o aumento muito acima da inflação com base nos aumentos dos valores dos imóveis em São Paulo, que sabemos que tem subido absurdamente por causa dos eventos que teremos no Brasil, é até criminoso. Quem paga a prestação de casa é o proprietário e ele não tem seu imóvel de verdade. Ele fica a vida inteira pagando, sim, também para a Prefeitura. E mais do que isso, estará penalizando o inquilino, porque quem paga o IPTU do imóvel alugado não é o proprietário, é o inquilino. Então, imagina você, um imóvel alugado, um apartamento. O fulano já paga um condomínio que é alto, por conta das despesas, evidente, e aí vai pagar um IPTU exageradamente alto, ele não recebeu 25% de aumento no seu salário, ou no seu prolabore, ou 10, que seja, mas veja, então, eu não consigo entender a matemática que o Fernando Haddad colocou aí para a gente discutir. Muito bem, e você que está participando aqui conosco do Gente que Fala, a gente mostra agora a hora e vez do ouvinte, porque você sim tem vez aqui no nosso programa, com certeza. E eu acabei de fechar os e-mails aqui, não estou conseguindo abrir de novo, Rayalá, me mandem. Absurdamente, a tecnologia às vezes atrapalha. Eu apertei aqui porque tem muita gente que quer se manifestar, inclusive, manda de novo para mim, Rayala, inclusive falando aí sobre essa questão do IPTU e do reuso de águas e do telhado verde. Manda para mim. Falando de IPTU, tem um grande dramaturgo italiano, Dario Fo, ganhou inclusive o prêmio Nobel de Literatura. Ele tinha uma definição sobre o governo, por exemplo, todo governo é FDP. Né? Então, vamos lá. O Pedro Alves de Siqueira Santana disse assim: Renan, eu acho o fim da picada ter que reusar ou usar incentivos fiscais para promover a vida mais saudável. Ao invés disso, não seria mais fácil que as grandes corporações da construção civil criassem esse espaço nos projetos? Ou seja, o espaço para as áreas verdes deveriam existir antes mesmo da construção. Você acredita nessa ideia? Bom, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Mas as grandes empresas, principalmente, os grandes empreendedores do setor imobiliário, são empresários, né? E o empresário ele vai querer, a não ser que seja um empresário idealista, né? De modo geral, qual é a equação? Ele vai querer ganhar o máximo possível gastando... Espaço para otimizar para venda, exatamente, não para... né? E então, por isso que é importante políticas públicas de infraestrutura verde. O Jorge Carlos, para o Carlos do Guaianazes aqui, ele diz assim: São Paulo é uma cidade cinza que cresce descontroladamente por todos os lados, e se não bastasse agora, cresce na vertical. Os projetos de hortas urbanas, como acontece nos Estados Unidos, seriam possíveis. Aqui, como? Se o IPTU aumenta, o espaço diminui. Bom, então vamos reduzir o IPTU, né? É a luta aí de Cimino, é bandeira de hoje. Eliane, apenas uma informação. São Paulo tem agricultura urbana e vem sendo copiada no mundo inteiro. Nós temos aqui, debaixo da rede de transmissão da Eletropaulo, 1.842 permissões de uso para hortas comunitárias. O programa mais audacioso disso já tem mais de uma década, de um alemão na Zona Leste, na altura do Aricanduva, e toda a população do entorno se utiliza das hortas comunitárias só debaixo dos eixos de transmissão da rede da Eletropaulo, essas fiações grandes que cruzam a cidade toda. Cimino, o Carlos Sampaio disse aqui, só para colaborar aí com a sua indignação, ele avisa que o governador Alckmin declarou que o valor dos pedágios irá aumentar no ano que vem, inclusive as tarifas de metrô e trens. O que será de nós? Qual é a contrapartida? É importante o seguinte, vai aumentar. Veja, o pedágio de... Acabou, Zenildas? Ele está mandando a gente embora, Cimino. Infelizmente, o programa está tão bom, mas o tempo é curto.
Muito bem, a Vera Luz Tremembé diz Paulo Franjo, qual a maior dificuldade na gestão do Haddad até hoje? A sua opinião, qual é a maior conquista? Rapidamente, 2 palavras. A maior dificuldade é o segmento da saúde. E a maior A enorme conquista? fila que nós herdamos, mais de 800 mil pacientes aguardando na fila de exames. A maior conquista, nós levamos ao prefeito, e é uma ideia que nós já conhecíamos, já trabalhei com ela, inclusive fora do Brasil, que é o atendimento móvel, que é o Hora Certa Móvel, já tem na Hermelino Matarazzo e agora na Freguesia do Ó. Ai, que pena, a gente vai embora, despedindo aqui dos nossos queridos e ilustres convidados e você, ouvinte e telespectador. Lembrando que tem muito mais aí na tvexito.com.br. Você, a qualquer momento, pode ouvir e assistir esse programa novamente. Muito obrigada a todos aqui da mesa. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zerilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, pauta José Carlos Sicarelli, São Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Bene Benê. Tchau.